Boa noite, me chamo Rafael Caetano Rebel, está apresentando agora meu trabalho de conclusão de curso da pós-graduação em Engenharia de Sistemas Offshore. O título do meu trabalho é Análise da Matriz Energética Brasileira e Perspectivas Futuras para a Geração de Energia. Vou estar dando uma breve contextualizada, porque está acabando aí dentro do horário aí da apresentação. A importância, o intuito de estar fazendo esse trabalho foi tendo em vista que, para nós estarmos entendendo o motivo dos investimentos, dos estudos, dos avanços tecnológicos na geração de energia, a gente tem que ter todo um entendimento de como está situada a geração de energia de cada país, de cada região, e como ela se encontra no cenário atual mundial. E, visto isso que está comparando aqui, o Brasil com o mundo e com a OCDE, que são os países desenvolvidos, para a gente entender como é que está nosso cenário na transição energética que vem ocorrendo com cada vez mais a introdução das energias renováveis nas matrizes energéticas. O objetivo geral do meu trabalho foi analisar a atual situação da matriz energética brasileira, discutir as oportunidades e desafios para a geração de energia, tendo em vista o desenvolvimento sustentável e a transição energética que ocorre no mundo. Os objetivos específicos foram analisar as emissões de dióxido de carbono, o CO2, do Brasil em comparação ao mundo e à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, realizar um estudo das características da matriz energética brasileira em comparação ao mundo e à OCDE, e analisar os principais elementos presentes que influenciam a transição energética que ocorre no mundo. Minha justificativa foi que as mudanças nos padrões de energia adotados no mundo, tanto em quantidade quanto em qualidade, geram alterações no consumo de energia e nos impactos ambientais. Um entendimento de indicadores, seriam eles CO2, intensidade energética, intensidade carbônica, entre outros, responsáveis por essas mudanças, é fundamental para que a transição energética caminhe em uma direção desejada, que seria a descarbonização, abrindo assim novas oportunidades e desafios no mercado energético, tornando necessário o estudo da temática no cenário atual, trazendo relevância para o presente estudo. Então, de cara, eu gosto de abrir com esse gráfico aqui, que a gente já faz uma correlação entre a matriz energética brasileira e a mundial, a soma de todos os países do mundo. Um dado importante aqui a se mostrar é a baixa utilização do carvão na matriz energética brasileira, que é de 5,85, que ela é considerada a fonte energética mais poluidora, enquanto no mundo aqui a gente tem uma utilização de 27,13, seria quase um terço aí da geração mundial nessa fonte. Vale destacar também a alta participação de biocombustíveis e hidrelétrica na matriz brasileira, que somadas chegam a mais de 40% da geração de energia no Brasil. Fazendo uma ilustração aqui agora, olhando para o Brasil, um comparativo entre os anos de 1990 e 2019 da matriz energética primária, que seria a energia na forma como ela é encontrada na natureza, sem a utilização de processos tecnológicos. Aqui é importante destacar um aumento no uso do gás natural aqui no Brasil. Muito se tem através do desenvolvimento tecnológico a utilização dessa fonte. E também a aparição da energia solar, eólica, afins. Já na nossa matriz energética secundária, aqui, que seria a forma de energia através de processo tecnológico, basicamente a geração de eletricidade. Um dado muito interessante aqui de se destacar é que em 1990, 92,77% da geração de eletricidade era através da hidrelétrica. Isso é, quase toda a geração do Brasil era feita através de uma única fonte, que isso não é o ideal para fiabilidade e segurança do sistema. E a gente já pôde perceber que atualmente a gente tem tido uma diversificação na nossa matriz energética secundária, com a introdução de outras fontes. Vale destacar aqui a maior participação aqui no gás natural, biocombustível e a forte participação da eólica também que surgiu. Agora a gente vai dar um panorama aqui no cenário mundial das energias renováveis, começando aqui pela hidrelétrica. A gente pode destacar aqui a China, com 28,35% de participação dessa fonte na geração mundial, seguido do Canadá, e o Brasil aparece aqui em terceira posição, com 8,84% de participação na geração de todo mundo, mostrando o grande potencial que o Brasil tem nessa fonte.
A gente pode olhar aqui agora também o cenário aqui da geração da fonte eólica, né? É um dado interessante se destacar aqui que a China e os Estados Unidos têm quase metade de toda a geração dessa fonte aqui no mundo, e o Brasil aparece em sétimo, com 3,73% de geração aqui. Falar um pouquinho sobre a complementariedade das fontes, né? Primeiro, acho bom a gente ter em mente o que seria uma curva de carga, que seria a variação da geração, demanda de energia ao longo de um determinado período de tempo. O período amostral aqui, nessa ilustração aqui, seria de 24 horas, ou seja, um dia. Foi utilizado aqui uma terça-feira, esses dados aqui de uma terça-feira, um dia comum de trabalho, onde a gente pode observar a variação ao longo do dia. Aqui seria a demanda total do dia, e aqui é só a geração da hidráulica. A gente pode perceber que a geração hidráulica ela faz o follow-up de acordo com a demanda. A térmica e a nuclear, elas atuam em suas capacidades aqui na base de carga, não tendo variação de acordo com a demanda, gerando a mesma quantidade aqui durante todo o dia. E a solar e a eólica, elas são fontes intermitentes, então elas têm dependência de fatores como clima, tempo, né? E o ciclo natural dia e noite aqui por causa da solar. É importante mostrar como elas funcionam, né? Como diz a própria palavra, né? A complementariedade das fontes, elas se complementam, trazendo toda a confiabilidade e segurança para o sistema, que a gente não quer depender apenas de uma fonte de geração de energia. Falando um pouquinho de metodologia aqui, eu escolhi a metodologia do perfil de emissão de CO2. Ele consiste na geração de um gráfico por meio da interseção de dois indicadores. O primeiro indicador seria a emissão de CO2 per capita, que seria a emissão de CO2 por número de habitantes. E o outro indicador seria a intensidade de emissão de CO2, que seria as emissões de CO2 pelo PIB. Basicamente, a gente vai estar gerando um gráfico com dados de dois períodos de tempo e a gente vai criar um caminho. Vamos ver mais à frente aqui, melhor esse gráfico gerado. Aqui só para ilustrar que todos os dados foram pegos da Agência Internacional de Energia, a IEA. Aqui já mostrando um pouco dos resultados, né? A gente pode ver o gráfico gerado, fazendo um comparativo entre o Brasil, o mundo e a OCDE. Foi pegado dois períodos amostrais, que foi 1990 e 2019, e a gente traça uma seta, né, um caminho de 1990 para 2019, para a gente ver qual caminho está sendo percorrido, para onde a gente está caminhando, né? Vale destacar que o ponto desejável é cada vez mais próximo ao vértice, ao 00 aqui, que seria o caminho em rumo à descarbonização, né? Vale destacar que a situação do Brasil atualmente é consideravelmente boa. A gente tem uma boa matriz, com alta participação de fontes renováveis, mas a gente está caminhando em caminho oposto ao vértice, que é um ponto de atenção. Países em desenvolvimento, né, apesar de ter uma matriz consideravelmente ruim, né, ela consegue estar caminhando rumo a essa descarbonização. Agora aqui para ilustrar, está falando um pouquinho da matriz energética primária aqui do Brasil. Nesse gráfico aqui é interessante mostrar que a gente tem participação de cada uma das fontes. Eu gosto de ilustrar nesse gráfico aqui a inclinação do gráfico, que é uma inclinação característica de um país que está em desenvolvimento, que ainda não atingiu o seu pico, né, de maturidade energética. E também é bom para ilustrar o impacto das crises econômicas e políticas, né, que é a crise mundial, né, de 2008, que teve impacto aqui em 2009, a de 2014, que é brasileira. Nessa tabela aqui, a gente mostra a participação aqui em números e a variação ao longo desse período de tempo. Dado aqui importante aqui para a gente estar observando aqui no Brasil é o aumento considerável na participação do gás natural, de 8,91, né, e a redução aqui no petróleo. No mundo, a gente pode também estar observando a mesma curva característica, né? Pois no mundo aqui a gente está levando em conta tanto os países desenvolvidos quanto os países em desenvolvimento e o impacto da crise mundial aqui. Novamente aqui a tabela comparativa das variações. É importante mostrar aqui a redução na utilização do petróleo e o aumento também aqui na participação do gás natural.
Já que na OCDE a gente pode observar uma característica um pouco diferente na curvatura aqui do gráfico. Ela tem uma característica um pouco mais paralela aqui ao eixo X, ao eixo da abscissa, mostrando que essa região aqui ela já atingiu sua maturidade energética, onde já tem mais um controle aqui da sua demanda de geração de energia. Um dado muito importante aqui para a gente estar mostrando aqui é o aumento na participação do gás natural, né, que entre as fontes fósseis é considerado a fonte menos poluidora. Também aqui o aumento na participação das fontes renováveis. Aqui é um gráfico geral, fazendo um comparativo aqui de todas das 3 regiões. Um fato que mais chama a atenção é a alta participação de fontes não fósseis aqui no Brasil, chega a ser quase metade aqui, uns 45%, enquanto o mundo e a OCDE ainda estão por volta de 20%. Agora, falando um pouquinho aqui da matriz energética secundária, a gente pode observar a mesma característica de gráfico no Brasil. O grande aumento aqui no gás natural, a drástica redução na dependência da energia na fonte hidrelétrica. Vale destacar que, apesar dessa redução em números percentuais, em números absolutos, essa fonte vem aumentando também, mas, em contrapartida, tem crescido bastante o número das outras fontes. A mesma coisa aqui na nossa curva característica, assim como na primária. Aqui vale destacar um aumento significativo no gás natural e a redução no uso do petróleo para a geração de eletricidade. Na OCDE, temos aqui a mesma situação da curva característica. Vale destacar aqui a drástica redução do carvão para a geração de eletricidade nos países desenvolvidos e o aumento do gás natural e da energia eólica. Novamente, temos aqui o gráfico comparativo. Na geração de eletricidade, a gente chega a ter 86,79% de participação de não fósseis, uma situação muito boa. O mundo ainda tenta acompanhar essa transição, enquanto países desenvolvidos já chegam a ter 63,68%. Aqui, só para a gente dar uma ilustrada, como nosso padrão de consumo nos próximos 20 anos, a nossa trajetória atual seria seguir esse nível de emissão de CO2, enquanto a trajetória desejada rumo à descarbonização seria essa aqui. Vamos agora direto para algumas conclusões. No nosso perfil de emissões, a gente pôde constatar que a situação do Brasil é privilegiada, a gente tem uma boa situação da matriz energética, um baixo nível de emissões de CO2, porém o ponto de atenção é que nós estamos caminhando à direção contrária. Na matriz energética, a gente pôde constatar uma alta participação de fontes não fósseis, né, no Brasil, enquanto o mundo ainda tenta correr em direção nesse sentido. A curva característica de países em desenvolvimento, que é o caso do Brasil, e o impacto das crises econômicas e políticas na geração de energia. Aqui seriam algumas sugestões de trabalhos futuros. Seria a utilização de outras regiões para podermos estar tendo um melhor panorama da situação mundial do Brasil, né, como a gente está se portando frente às grandes potências. Variação de metodologias, utilização de outras metodologias para constatar os resultados gerados. Tentar ser mais específico para cada fonte, tentar observar como pode ser melhor feito um investimento em determinada fonte, de acordo com os resultados encontrados. Tentei ser breve na minha apresentação. Obrigado, agradeço a atenção.